Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos continuar o capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 29. E diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembrando que João está dizendo isso para os judeus. E o judeu bem sabe o que significa cordeiro. Cordeiro que tira o pecado. Eles já vinham de uma tradição da lei de Moisés, da lei do sacrifício do cordeiro. E eles já sabiam bem o que isso significava. E quando João faz essa afirmação para eles, o que vem no coração deles? Esse é o cordeiro? Então ele vai morrer. Então ele vai ser sacrificado, porque era para isso que o cordeiro servia, para tirar o pecado da nação, da família, ali pelo sacrifício de um animal, pelo sacrifício do cordeiro. Então eu imagino que eles ficaram confusos, porque o judeu esperava, e muitos deles ainda esperam, um Messias que seja líder, que seja rei, que livre a nação de inimigos, que livre a nação, no caso deles ali, do jugo de Roma. Então eles falaram, mas vai vir um Messias que vai morrer, e daí? Como é que vai ficar? Eles só conseguiam enxergar a parte física. Eles não conseguiam enxergar a parte eterna de um cordeiro que morre pelos pecados, trazendo assim o direito de ser filho de Deus e trazendo assim o direito de passar a eternidade com Deus. Eles não tinham essa dimensão, né? E a partir aqui do verso 30 ele diz: Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes que eu nascesse, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. Falamos sobre isso nos primeiros versículos. João vem à frente, batizando com água, preparando o caminho, falando sobre a luz, que Jesus era a luz. E agora ele vem testificando que Jesus não é somente a luz, mas que Jesus é o Cordeiro de Deus. E ele continua falando: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu, disse João Batista, eu vi isso. E por esse motivo tenho declarado que ele, o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. João está dizendo aqui do momento do batismo de Jesus nas águas, sendo batizado pelo próprio João Batista. E quando ele sai ali do batismo, sai ali da imersão nas águas, vem ali uma pomba sobre Jesus, o céu se abre, há uma declaração de Deus falando que ele é o Filho de Deus. Então João, que ainda não tinha visto Jesus, ainda não tinha reconhecido Jesus, reconhece ele naquele momento, porque Deus havia falado para ele que no momento que ele visse o Espírito vir sobre um determinado homem, esse era o Filho de Deus. E João diz aqui: eu vi, eu sou testemunha, eu declaro, ele é o Cordeiro, ele é o Filho de Deus. E a partir do versículo 35, nós vemos os primeiros discípulos que Jesus chama. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos,
quando viu Jesus passar e disse: aí está o Cordeiro de Deus, aquele que eu já havia falado para vocês, ele dizia aos 2 discípulos que estavam com ele. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, ou mestre, onde é que o Senhor mora? E Jesus responde: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele ali o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. Uma coisa que é muito bonita aqui no chamado dos discípulos, que eu admiro muito, que precisa acontecer nas nossas vidas, quando Jesus nos chama para segui-lo, para fazer a sua obra, para pregar a tua palavra, para pregar a palavra dele, é que você vê os discípulos sendo chamados e eles simplesmente largam tudo que estão fazendo. Quer dizer, a prioridade deles agora é seguir o mestre. E eles não questionam, eles não discutem, eles não duvidam, simplesmente eles são chamados e eles o seguem. E isso é muito lindo, isso é muito admirável, precisa muito continuar acontecendo nos nossos dias. E glória a Deus, tem acontecido. Temos muitos homens e mulheres de Deus que realmente têm ouvido o chamado e têm se dedicado a seguir Jesus, a servir Jesus. E no 40 nós vemos André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinha ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão, Simão, e dizer a ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. É lindo também porque até então a expressão era: estamos aguardando o Messias, estamos esperando o Messias, estamos atentos. Tanto é que eles questionam se João Batista não seria o Messias. Mas agora eles têm outra afirmação: o Messias chegou, ele está entre nós. Que linda essa revelação! O Messias chegou e ele está entre nós. Foi a palavra de André. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Essa foi uma maneira assim maravilhosa. Nós vimos algumas vezes Deus mudando o nome de pessoas que foram importantes no Evangelho, como Abrão para Abraão, Sara para Sarai e Jacó para Israel. E aqui nós vemos Jesus falando: seu nome não será mais Simão, seu nome será Pedro, que significa pedra. E continuando aqui no 43, Jesus chama mais discípulos. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Olha que pergunta!
que Natanael faz? Jesus havia sido criado ali na cidade, né, na pequena cidade de Nazaré, e era uma cidade com uma fama ruim, muitos pecados, depravação ali naquele lugar. Então Natanael diz: é possível vir alguma coisa boa dali, de Nazaré? E isso vem para nós hoje. É possível sair alguma coisa boa de mim? É possível sair alguma coisa boa de você? Lembrando que Deus escolhe as coisas pequenas e loucas deste mundo para envergonhar as sábias, os sábios. Então nós podemos dizer aqui que pode sim, daquele lugar improvável, saiu Jesus Cristo, que fez a história se dividirem antes de Jesus e depois de Jesus, né? E no 47, quando Jesus viu a Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Algumas versões dizem um homem sem dolo, em quem não se pode encontrar falhas, acusação, em quem não há acusação. Então Jesus faz essa afirmação a respeito de Natanael. E isso é lindo demais também. Mais uma vez um lindo aqui, mas é verdade. A pessoa falar que nós somos uma pessoa legal, que nós somos uma pessoa íntegra, é comum. Acontece. Agora o próprio Deus dizer a respeito de Natanael, dizer a respeito de mim, dizer a respeito de você, que nós somos um verdadeiro cristão e que em nós somos íntegros e sinceros, isso já é de outra grandeza, que não se pode medir. Porque dos outros, para os outros, nós conseguimos colocar máscaras e esconder quem nós verdadeiramente somos. Mas para Deus, que sonda o mais profundo do nosso coração, não tem como esconder a nossa intenção e quem nós verdadeiramente somos. Então, se Deus afirma a respeito de Natanael, é porque ele realmente é. E se Deus afirma a respeito de mim, é porque eu realmente sou, é porque você realmente é. Lembrando que ele diz: eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Então, o que Deus pensa ao respeito de mim é o que verdadeiramente interessa. E não adianta eu usar máscara, eu tenho que ser sincero, humilde e reconhecer que eu preciso de Deus para cada dia ser uma pessoa melhor. E continuando, no versículo 48, então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, Senhor, é o Filho de Deus, o Senhor, o Rei de Israel. E Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha te visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja bem, Jesus afirma para Natanael que ele viu ele debaixo, aqui já é Filipe, antes que Filipe chamasse você, eu já vi você. Ah, sim, isso mesmo. Natanael debaixo da figueira, eu imagino Natanael orando e falando algumas palavras ali, talvez
Senhor, me mostra o caminho, Senhor, me revela, Senhor, revela que eu estou aqui debaixo da figueira. Alguma palavra chamou a atenção ali, e quando ele encontra com Jesus, Jesus fala para ele alguma coisa, alguma oração que ele fez ali debaixo daquela figueira. Por isso ele ficou tão admirado. E depois Jesus fala para ele: Natanael, só porque eu disse isso para você, você se admira? Pois saiba que você ainda verá anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E assim foi, não somente com Natanael, mas com todos os discípulos que presenciaram milagres e palavras e o poder de Deus ali, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos. E isso foi a resposta para ele. Eles iriam ver, e eles viram os anjos subindo e descendo aos céus sobre a vida ali de Jesus, fazendo milagres e maravilhas. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e fale muito ao seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos continuar o capítulo 1 do Evangelho de João.